rapaziada, beleza? A proposta desse vídeo, então, é a gente conversar um pouquinho sobre as equações do segundo grau incompletas, né? Então, bom, muito bem, se uma equação é incompleta é que está faltando alguma coisa. Então, vamos lembrar, uma equação ela é do segundo grau quando pode ser escrito nesse formato, né? Ax² mais bx mais c igual a zero. Aonde, né? Então, onde o meu A, o meu B e o meu C, eles pertencem então ao conjunto dos números reais. E o meu A jamais poderá ser zero, porque se o meu A for zero, o que acontece? A minha equação não é mais do segundo grau, ela vira do primeiro, né? Que esse termo zero, ok? Então, a proposta aqui é a gente falar um pouquinho sobre as incompletas. As equações incompletas, como o nome já diz, são chamadas incompletas porque está faltando alguma coisa. Então vamos ver a primeira incompleta, que é, por exemplo, quando o meu B é igual a zero. Se o meu B é igual a zero, esse termo aqui, ó, ele zera. Então, genericamente, a minha equação vai ter o primeiro termo, o segundo zerou, vai ter o segundo termo, o segundo não tem o terceiro, né? E como eu quero isolar o meu x, fica simples. Eu vou ter o meu ax², o meu c passa para lá subtraindo, o meu a está multiplicando, passa dividindo, e o meu 2 é como se eu elevasse os dois lados, né, ao tirasse a raiz quadrada dos dois lados. Então, o valor do meu x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre o a, né? Então, um exemplinho aqui. Suponha aí, sei lá, que eu tenha 2x², por exemplo, sei lá, menos 128 igual a zero. Ela é incompleta, eu tenho a, que é o número que acompanha x². Eu não tenho b, porque eu não tenho x aqui, né? E o c é o meu termo independente, ou seja, termo que não depende do x, ok? Então, a gente vai ficar com a seguinte equação: 2x², o 128 está desse lado, passa para o outro lado, ele vai passar para o outro lado positivo, ok? Então, vou ter 128. O meu 2 está dividindo, desculpa, está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ficar com 128 por 2. 128 por 2 a gente sabe que é 64. Tranquilo. Então, meu x... Então, vou procurar um número que elevado ao quadrado dá 64. Isso é igual a mais ou menos a raiz de 64. De fato, o número que é ao quadrado vai dar 64. Pode ser o 8, porque 8 vezes 8, 64. Ou pode ser o menos 8, né? Por isso que a gente junta esses dois sinais, escreve mais ou menos 8, ou seja, só preciso escrever uma vez o 8. Só coloco mais ou menos aqui. Então, mais ou menos 8. Ok? Tranquilo? Bom, o segundo caso é quando o meu C... Então, vou pegar uma próxima página aqui. Então, é importante relembrar. A minha equação é ax² mais bx mais c igual a zero. Ok? O meu outro caso é quando o meu C vai ser igual a zero. Bom, aí esse cara aqui, ele vira zero. E a minha equação vai ficar da seguinte forma. Então, vamos resolver aqui genericamente, né? Aí, ó. Bx igual a zero. Bom, para resolver essa equação, tem algumas formas. Eu acho que a mais tranquila realmente é a gente colocar o x em evidência, né? Então, esse recurso que a gente aprendeu lá no 8º ano, né? É uma fatoração que a gente faz, coloca o x em evidência, ok? Aí, ó, x está em evidência. Vou dividir ax² para x, vai sobrar ax. Vou dividir o meu bx para x, vai sobrar b. E aí, brother, se liga. Eu tenho
o produto de dois fatores. O x é um fator e o ax mais b é outro fator, que dá zero. Isso implica na relação fundamental da aritmética, que diz o seguinte, um pequeno gafanhoto, que se você tem a vezes b e isso é igual a zero, um deles tem que ser zero. O a é zero ou o meu b é zero. Senão, não tem como esse produto dar zero. E é o argumento que a gente vai usar para resolver. Então, no primeiro caso, suponha que o meu primeiro fator é zero. Então, x igual a zero. De fato, se x for zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. A gente tem uma solução. Isso aqui também é chamado de solução trivial. Essa solução sempre vai aparecer nessa equação do segundo grau como c igual a zero, nessa equação incompleta. A outra possibilidade é que o meu outro fator é zero. Quem que é zero? O meu ax mais b. Veja que nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Resolver uma equação do primeiro grau é molezinha. Letra para um lado, número para o outro, né? Claro que aqui a gente está resolvendo de forma genérica. O a e o b são números, ok? São coeficientes. Então, eu vou ter ax igual a menos o b. O meu a está multiplicando, passa dividindo. Acabou. A minha solução geral para esse tipo de equação é essa, menos b sobre a. Vou fazer um exemplinho. Ok. Então, vou fazer um exemplex aqui. Suponha que nós tenhamos essa equação. 2x² mais x, isso tem que dar zero. Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, primeira coisa, colocar o x em evidência. Vou fazer de vermelho, tá? Coloco o x em evidência. Esse cara dividido para esse sobra 2x. X dividido para x é 1. Isso tem que ser zero. Ok? Se você quiser conferir se dá certo a sua fatoração, só aplicar a propriedade distributiva, você tem que voltar para a mesma equação acima. Tranquilos? Então, é o seguinte. Primeira solução, solução trivial, x igual a zero, ou o outro fator que vai ser zero. Quem é o outro fator? 2x mais 1. Esse cara igual a zero. Então, isolando x, como se fosse uma equação do primeiro grau, de fato é, né? T menos 1 sobre 2. Então, o que isso aqui quer dizer, people? Se o x ele for menos 1 sobre 2 e você substituir aqui em cima, a minha equação dá zero. Ou, se o x for zero, a minha equação também vai dar zero. Né? Coloca zero aqui, em vez de qualquer coisa dá zero. Se você fizer com menos 1 sobre 2, posso fazer tranquilamente aqui prova real para você. No lugar desse x eu vou colocar, então, 2, que multiplica menos 1 sobre 2 ao quadrado, não é? Mais menos 1 sobre 2, então, entre parênteses, menos 1 sobre 2. Reza a lenda que isso aqui tem que dar zero. Vamos conferir. Eu vou ter 2 que multiplica 1/4, lembrando que qualquer número ao quadrado é positivo, ok? Mais e menos, 1/2. E de fato, simplifica esse cara com esse aqui, fica 2. Eu tenho 1/2 menos 1/2 e dá zero, olha só. Legal, né? Então, essas duas equações são conhecidas como equações do segundo grau incompleta. Próximo vídeo eu vou abordar a completa, vou fazer a demonstração de onde veio, né? O caso geral ali que a gente resolve. E vou mostrar outras formas que a gente tem para resolver uma equação do segundo grau. Valeu, rapaziada. Abraço do Creus.